Judo de Graça, e hoje eu quero falar com você, mulher que quer ser mãe e não consegue. Então, se você sente isso, se liga aqui nesse vídeo, fica até o final, porque eu vou compartilhar muita coisa legal. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, de tudo que eu vivi e dentro dele, experiências que eu tenho certeza que vão te ajudar. Por isso, já deixa um like e se inscreve no nosso canal. E antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer, você não está sozinha. Existem milhares de mulheres no mundo todo que passam a mesma coisa que você, que sentem a mesma coisa que você. Então eu quero te pedir, te convidar, deixa aqui no comentário, se você está passando por isso, deixa aqui no comentário, hashtag quero ser mãe. Eu fiquei 8 anos tentando ser mãe. 8 anos. Então eu vou começar a te contar lá do início, vou tentar ser o mais breve possível e dentro disso que eu vou te contar, eu vou te passar experiências que eu creio que vão te ajudar, porque aí você pode acertar e demorar menos tempo do que eu demorei para receber essa vitória. 2006, lá estava eu casando, muito feliz, um casamento totalmente preparado por Deus. Eu e meu esposo éramos tementes a Deus, estávamos já na igreja, estávamos começando a ingressar, a fazer parte, a ajudar, nas coisas aí na obra de Deus, e nós nos casamos. Deus preparou todas as coisas, foi um casamento tremendamente abençoado. Bom, vou parar aqui já para te falar a primeira coisa. Eu não vou nem enumerar porque são muitas, mas eu quero parar aqui e falar a primeira. Sem Deus, nada acontece. Nós estávamos casados, depois de um tempo de casamento, eu creio que todo mundo já passa por isso, começa a sentir falta de alguma coisa, começa já a desejar que a família aumente. E nós chegamos nesse ponto, começamos a desejar um filho. Bom, vamos parar mais um pouquinho aqui. Outra coisa que eu quero deixar que é muito importante, você precisa ter um casamento muito estruturado, um casamento feliz. Porque não adianta nada você querer ter filhos e você viver num pé de guerra com o seu marido. Então, fomos tentar o filho, aquilo que a gente já estava, desejando muito, já estava no nosso coração. Eu engravidei bem rápido. Nossa, foi uma felicidade total. Mas o que aconteceu? Não escutava o coraçãozinho e tinha que repetir ultrassom. Infelizmente, aconteceu o aborto. Bom, vamos parar por aqui. Falar mais uma coisa para você. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Muitas vezes a gente acha que já é o momento certo de ter um filho, de aumentar a família e etc. Mas não. Deus, só Ele sabe qual é o tempo perfeito para nos entregar aí uma herança, para nos entregar um filho. Esse tempo aí de fazer ultrassom aqui, fazer ultrassom ali, blá, 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 começou, nós éramos da igreja, começou algumas pessoas que nos amavam a falar do coração delas, que Deus ia fazer uma obra e que o neném ali não estava morto e tal. Infelizmente, nós tentamos, nós acreditamos, isso me machucou muito, nessa história toda, me machucou o Rafa, deixou a gente muito confuso quando realmente a gente viu que não tinha mais jeito e que tinha acontecido o aborto. Eu tive até que fazer uma curetagem na época, o Rafa ainda ficou muito mal, eu já tinha me avisado, eu até que assimilei bem, mas o Rafa ficou muito mal na época. Infelizmente, algumas pessoas aí entregaram, profecias do coração, o que não é certo, nós sabemos, e nos deixou muito confusos, nos deixou muito nervosos, muito chateados, com tudo isso. Então vou parar aqui de novo, quero falar com você. Cuidado com essas profecias do coração. Cuidado com as pessoas que vêm e falam coisas que não foi Deus que falou. Então perdemos esse primeiro filho. Foi bem traumatizante, foi bem chocante para nós, porque muitas promessas, muitas profecias tinham sido entregues para aquele filho que eu estava esperando naquele momento. Depois disso, nós passamos um tempo de cura no nosso coração, no nosso interior. Deus foi trabalhando, nós não tentamos mais por um bom tempo, por alguns anos. Depois a gente voltou, a hora que a gente percebeu que a gente estava em paz, a gente voltou a tentar.
e eu engravidei novamente. Só que dessa vez eu engravidei, descobri que estava grávida, passou 2, 3 dias, eu já comecei a sangrar muito e tive aí um aborto espontâneo. Perdi o segundo bebê. Bom, essa vez nós ficamos tristes, sim, muito chateados, muito preocupados, porque era a segunda vez já, mas nós agimos de uma forma diferente da primeira, principalmente o Rafa, né? Ele já agiu mais de uma maneira mais madura recebendo isso. Então, com tudo isso que aconteceu, nós resolvemos procurar uma ajuda médica mais a fundo daquilo que a gente já estava acostumado. Então, vou parar aqui novamente para falar mais uma coisa para você muito importante. Nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, você precisa procurar um médico, você precisa fazer exames para ver se está tudo bem, você precisa fazer tratamento, se assim tiver tratamentos. Então, você precisa fazer aquilo que você consegue fazer. E uma busca incessante começou. Começamos a procurar vários especialistas para saber aí o que estava acontecendo e se tinha alguma coisa de errado. Vou parar aqui um pouquinho no meio para falar algumas coisas para vocês. Nessa época, nós estávamos na igreja, já estávamos fazendo a obra de Deus. Na época, nós éramos líderes de jovens e cuidávamos de várias coisas. Participávamos do louvor, eu cuidava do ministério de dança. Então, a gente estava totalmente envolvido e se dedicando para a obra de Deus. Então, assim, às vezes a gente pode pensar, eu tô fazendo tudo certo, eu tô fazendo as coisas para Deus, então as coisas têm que acontecer comigo, tem que dar tudo certo comigo. Não, não é assim. Como eu já falei lá no começo, Deus tem o tempo certo dele, né, para todas as coisas. Muitas pessoas ao meu redor, muitas amigas da igreja, fora da igreja, da mesma idade, começou a ter filhos, às vezes ter 2, ter 3, né? Nesse tempo que foi passando, tinha amigas minhas que já estavam no terceiro filho. E foi muito difícil pra mim isso, foi muito difícil. Então cada vez que eu escutava assim, fulano tá grávida, sabe? Você já sabe o que eu tô falando, né? Porque a gente sente uma alegria, porque a gente ama a pessoa e a gente quer o bem dela. Mas na hora aquilo vem e cutuca a nossa ferida de uma forma que dói muito. Então, eu quero dizer mais uma coisa pra você. Não se compare com ninguém, não se compare com ninguém. Não fique achando que todo mundo consegue ter filho e você não consegue. Porque como eu falei lá no começo, existem muitas e muitas mulheres que também passam a mesma coisa que você, então você não tá sozinho. Então não se compare com ninguém, porque cada um tem um tempo de maturidade, cada um tem um tempo de Deus para receber as coisas. E como eu te falei, assim como você, tem muitas mulheres aí que estão passando pela mesma coisa que você. Então não se compare com ninguém. E essa busca incessante, voltando aí na busca incessante de especialistas para descobrir o que a gente tinha, a gente fuçou tanto que a gente achou. Então foi constatado que eu e o Rafa, nós tínhamos incompatibilidade sanguínea. O meu sangue não batia com o dele, então, né, a gente não ia conseguir ter filhos. Foi constatado também uma alteração cromossômica em mim, né, na minha carga genética aí. Os cromossomos trocaram de lugar e toda vez que eu mandava uma partinha, ia a partinha errada e abortava. E o médico nos disse, vocês não vão conseguir ter filhos. Ou melhor, se vocês, por acaso, virem a gerar, né, se a Ju vir a gerar uma criança, provavelmente essa criança vai ter sérios problemas seríssimos a ponto de ficar em uma cama vegetando. Bom, aí sim, aí caiu o mundo com esse diagnóstico, porque eu lembro que na época eu falei assim, eu preferia ouvir que eu não podia ter filhos, porque daí eu ia imaginar que se eu engravidasse é porque Deus fez um milagre, do que ouvir que eu só vou ter filhos, se eu for ter filhos, eu só vou poder ter filhos com problemas. E aí a coisa ficou bem difícil. Então, passamos dias assim, muitos e muitos dias, que
parecia não ter fim, pensando em tudo isso que foi nos falado. E daí o médico nos propôs a fazer uma inseminação e tal, explicou como tudo funciona, deu umas outras, deu umas outras opções absurdas que a gente não aceitou. E a inseminação ficou, né? Ficou naquilo na nossa cabeça. E aí, vamos fazer? Não vamos fazer? Também é uma coisa muito cara. Mas, bom, aquilo demorou muito tempo, muitos anos para ser digerido, para que a nossa mente começasse a pensar e a refletir sobre tudo aquilo, porque para nós era uma coisa muito confusa. Será que a gente ia tentar ter um filho, sendo que a gente sabe que esse filho ia vir com um problema? Ou será que a gente parava de tentar e já partia para uma inseminação? Ou a gente partia para uma adoção? Eu e o Rafa, nós conversávamos bastante sobre isso. Então, não deixe de conversar com o seu esposo sobre isso. Às vezes um guarda, o outro guarda e aquilo vai corroendo, vai machucando e acaba que os dois vão se afastando em vez de se unir. Porque essa é a hora de se unir e não de se afastar. Então vocês precisam dialogar, vocês precisam conversar, contar o que cada um sente para que o outro entenda. Às vezes um interpreta de uma forma, o outro interpreta de outra, um fica mais magoado e assim por diante. Tem toda a parte de adoção, que no meu caso eu tinha vontade de adotar, o Rafa já não queria, ele não é nada contra, mas ele não queria, não sentia de adotar. Então assim, são coisas sérias para ser conversado, são coisas que precisam sentar e ter um diálogo com amor, com respeito. Então eu quero deixar isso para você, converse bastante com o seu esposo, sente, entenda o lado dele, deixa ele te entender, chorem juntos, não tem problema, mas que vocês se respeitem nesse tempo, que você saiba o que ele pensa e ele também saiba o que você pensa. E depois de tudo, de todo esse diagnóstico monstruoso, que para nós foi monstruoso, foi o pior que podia acontecer, demorou muito tempo pra gente digerir, pra gente começar às vezes a falar com as pessoas, a comentar com as pessoas, porque era uma coisa muito difícil pra gente. Muitas vezes eu cheguei a pensar, nossa, mas a gente faz tanta obra de Deus, a gente faz tudo pra Deus e Deus não quer nem nos dar um filho, né? E errado o nosso pensamento, porque Deus faz como Ele quer e se Ele não quiser dar, Ele não dá. Tudo que Ele faz é perfeito. Mas isso passou, chegou a passar na minha cabeça, passa na nossa cabeça muitas coisas, né? Ah, eu não mereço, aquela merece, aquela fulana que faz tudo errado, que não queria nem filho, engravidou de repente, agora o filho tá aí jogado e eu que queria, né? Já, nossa, tudo isso passa, eu sei como é. O que aconteceu nesse tempo foi a intercessão. Muitas pessoas de confiança nossa, nós compartilhamos, nós falamos e essas pessoas nos ajudaram em oração. E eu lembro que uma época, que foi pertinho de quando aconteceu o meu milagre, eu me juntei com uma irmãzinha, sabe aquelas irmãzinhas do coque, lá da igreja? Ela fez um propósito junto comigo e nós ficamos um tempo indo para a igreja, num certo dia da semana, passar a manhã inteira na igreja em oração e pedindo por esse propósito, né? E ela foi uma das pessoas que me ajudaram em oração e logo depois disso, né, acabou que aconteceu o milagre. Então, quero deixar para vocês aqui mais uma coisa. Compartilhe com pessoas a sua confiança, para que essas pessoas orem com você. Então, o tempo foi passando e nós já digerindo, já conversando bastante, já tendo assim um pouco daquilo, de noção daquilo que nós iríamos fazer, nós resolvemos finalmente entregar nas mãos do Senhor, entregar tudo nas mãos do Senhor e deixar com que Ele resolva. Porque, igual eu falei, a gente chegou a pensar que, bom, acho que não é para a gente ter filho, acho que é para a gente ficar assim, né? A gente já pensou várias vezes sobre isso. Pensava sobre isso, mas Deus sempre colocou no nosso coração que Deus ia fazer um milagre. Só que a gente sempre estava preocupado, muitas vezes eu chorava, ficava nervosa. E algo muito legal que eu também quero deixar aqui para você tenha um cantinho onde você, seja só você e Deus, um cantinho na sua casa, seja onde for, seja qualquer cantinho. Eu tenho um cantinho que é a varanda do meu quarto, que dá para um quintal, eu sempre falo isso, meu marido fala que o lugar é tão feio. É que ele não olha, ele olha na parte de baixo, que tem um fundo que não é terminado na minha casa, tem cimento e tal, né? Uma parede de cimento, assim, que não é acabado. Mas eu não, quando eu vou lá, eu olho um céu gigantesco.
E ali é o meu cantinho de falar com Deus. Então todas as vezes que eu ficava triste, que eu ficava mal, eu ia ali e falava com Deus. Só eu e Deus, chorava e falava tantas coisas ali com Deus. Então tem esse cantinho, tem esse lugar aí, esse lugar especial para que você busque a Deus. Legal comentar com você que teve uma vez que eu convidei meu esposo para ir nesse cantinho comigo, que ele não ia lá, era o meu cantinho, mas eu convidei ele para ir lá comigo. E era de noite já, e eu tava me lembrando de tudo isso que estava acontecendo, né? Já tinha, na verdade, assim, tava em paz, mas ainda tava desejando, querendo. Então eu chamei meu esposo para ir nesse cantinho comigo, e lá eu falei assim para ele, falei, Rafa, bem que Deus podia aparecer pra gente de uma forma como ele mandou o anjo pra Maria, né? E assim por diante, pra Sara. Mas aí meu esposo fala assim, Ju, Deus pode fazer como ele quiser, ele não precisa mandar um anjo. Ele pode só simplesmente, num piscar de olhos dele, ele já entrega o nosso milagre. E ele falou isso. E logo em seguida aconteceu o nosso milagre. Foi nesse cantinho que a gente estava conversando, que nós estávamos ali chorando, orando, pedindo para Deus. E aí, realmente caiu a nossa ficha e nós entendemos que nós precisávamos entregar tudo para o Senhor. Descansar, mas entregar de entregar mesmo. Não entregar de tomar, porque entregar e tomar eu já fiz isso, eu já tinha feito isso muitas vezes. Mas dessa vez a gente entregou e deixou nas mãos do Senhor. Ele falou, olha Deus, nós desejamos, nós queremos, mas que seja feita a tua vontade. E nós entregamos para Deus. Então, isso eu preciso parar e fazer um parênteses muito grande. Você precisa entregar de verdade todos os seus sonhos, todas as suas vontades, tudo que você sonha para o seu filho, né, para o seu futuro filho, para sua futura filha, tudo que você deseja, tudo, sabe aqueles sonhos que a gente fala, nossa, quando eu tiver meu filho, quando eu tiver minha filha, eu vou fazer isso, tal, tal, tal. Então coloca tudo diante do Senhor, coloca tudo nos pés dele. Aí você entrega, deixa para ele e descansa. Beleza? Descansa. Até falando sobre isso, depois que eu e o Rafa fizemos isso, foi então que surgiu o De Graça, que é o projeto, né? Que é esse nosso projeto, a gente compartilha o amor de Deus. Então, quando nós começamos a descansar, nós nos ocupamos com coisas muito importantes, que é fazer a obra de Deus, fazer mais ainda do que a gente fazia. E não só isso, nós começamos a aproveitar mais o nosso tempo, começamos a fazer coisas que nós dois gostávamos, começamos a curtir, né, a fazer coisas legais, coisas que nos edificavam, coisas que nos faziam bem. Então, mais uma coisa também que eu quero deixar para você. Nesse tempo de espera, depois que você descansou, que você possa aproveitar, faça coisas que você e seu marido sentem prazer em fazer, viagem, vão no cinema, se vocês são de alguma igreja, vá para a igreja, faça a obra, ajude as pessoas. Uma das coisas que ajudou muito a gente foi a gente se desligar daquilo e ajudar as pessoas, né? Se dedicar aí às pessoas, a fazer a obra de Deus. Então se dedique, ajude, porque enquanto você está ajudando pessoas, Deus está cuidando de você. Por fim, né, depois que a gente já tinha descansado, já estávamos vivendo bem, lógico que com aquele sentimento de que Deus, no momento certo, iria nos presentear com um filho, se fosse da vontade dele. Nós estávamos com esse sentimento, estávamos bem e já tínhamos resolvido que nós, naquele momento, nós não iríamos fazer a inseminação e que nós iríamos não usar nenhum método para não ter filhos. Então nós estávamos ali tendo as nossas relações normais. Então nós estávamos vivendo assim. Se acontecesse era porque Deus queria. Então você pode até falar, nossa, que loucura! Porque eles sabiam que eles podiam ter um filho com sérios problemas e eles não estavam se prevenindo. Realmente, a gente não estava se prevenindo. Nós deixamos nas mãos de Deus. Nós simplesmente confiamos que Deus ia fazer da forma dele. Então, nisso passou um tempinho e eu descobri que estava grávida. Já nem estava esperando, entre aspas, eu sabia que Deus ia me dar, mas eu não estava mais focada naquilo. Então, quando eu descobri, foi uma coisa assim, né? Uma coisa inédita. A gente nem comentou com ninguém no começo, esperamos o coraçãozinho bater, porque imagina
toda a nossa sensação, todo o nosso sentimento aí de, ai meu Deus, como será? Será que essa criança vai vir bem, vai vir saudável, vai vir com algum problema? Nós tínhamos isso no nosso coração também, né? Nós somos humanos. Mas passamos por tudo isso, esperamos, o coraçãozinho bateu. Eu falo que foi um dos sons mais lindos que eu já ouvi na minha vida, foi o coraçãozinho do meu filho que eu escutei na barriga. Bom, se eu chorar aqui não liga, tá, gente? Não tem como falar disso e não chorar. Bom, e daí, depois disso, começou a acontecer a gravidez. Nesse tempo de gravidez, nós fizemos um propósito. Meu esposo ungia o meu ventre todos os dias orando para que Deus cuidasse, para que viesse perfeito, para que Deus fizesse, né, a vontade dele ali. Pessoas da nossa confiança também orando em intercessão ali pela gente. E nesse tempo de gravidez não foi um tempo fácil, foi um tempo muito difícil, porque muitos problemas iam acontecendo, ia dando ultrassom, era o cordão umbilical que não era igual aos outros, então passava pouco oxigênio, e depois tinha muito líquido, e muita coisa que assim, não dá pra eu contar agora pra vocês, mas foi uma gravidez bem preocupante. A gente passou um tempo de muita busca de Deus, a gente realmente buscava Deus sempre para que Deus nos ajudasse, para que Deus nos desse força, a nossa mente principalmente, porque já passava de tudo na nossa mente, a gente não sabia como ia ser esse filho. Deixando uma outra coisa que é importante, não deixe de crer, nunca deixe de crer. Nunca deixe de acreditar que Deus pode fazer. Porque nós estávamos ali nessa situação de eu estar grávida com um bebê e às vezes o ultrassom dizia coisas ruins. Mas em nenhum momento eu deixei de acreditar que meu filho ia vir perfeito. Findou o tempo da espera, chegou o tempo de conhecer o Davi. Até o nome foi algo assim muito especial quando eu descobri que estava grávida, eu já sabia no fundo que ia ser um menino. Era algo que Deus tinha colocado no meu coração. O Rafa também sabia. A gente não gostava muito de falar que nós achávamos que era menino, até por causa de repente vir uma menina e aparecer que a gente estava, né, rejeitando, mas não era isso, nós sabíamos. E sabíamos até o nome desde o princípio, que ia ser Davi. E chegou o momento do parto. Tudo preparado, né, a cesárea, tudo certinho. Foi tudo preparado por Deus, eu não senti nada, nada. E eu aproveitei cada minuto, cada segundo do relógio que ficava virando ali onde eu tava, naquela sala de operação, eu aproveitei, sabe? Lógico, com aquela angústia, com aquela, ansiedade de conhecer o Davi, ver se estava tudo certo mesmo. Mas então o Davi nasceu, eu escutei aquele choro e depois o coraçãozinho bater, que eu falei que é um dos sons mais lindos. Outro som lindo que eu ouvi na minha vida e que eu jamais vou esquecer é o chorinho dele, rouco, rouco, o chorinho dele quando ele nasceu. E aí depois disso, o Rafa que viu ele primeiro, já levaram pra dentro pra fazer as coisas que tem que fazer, pra depois trazer pra mim. O Rafa veio, essa cena vai ficar pra sempre guardada na minha memória, pra sempre. E o Rafa chegou, beijou a minha testa e disse assim: Ju, ele é lindo e ele é perfeito. Nossa, pensa numa alegria e numa gratidão a Deus por aquele momento maravilhoso, por aquele momento que eu tanto pedi, que eu tanto sofri, que eu tanto desejei, que tanto nós buscamos. O Davi tinha nascido e ele era lindo e era perfeito. E aí foram feitos todos os exames que tinha que ser feito, estava tudo perfeito. Ele realmente era perfeito e não tinha nada. Nós estamos em 2020, hoje o Davi já tem 2 anos e alguns meses, e ele é um menino sensacional. Ele é uma criança linda, perfeita, mas ele é uma criança incrível. Ele é cheio da presença de Deus. Hoje eu entendo que Deus me deu o Davi, isso que eu queria tanto, no momento certo, no momento exato. Deus sabe o momento certo de te dar. Se Ele quiser te dar, porque Ele também pode não querer, Ele sabe das coisas, Ele sabe o que é melhor para você.
Mas se Ele quiser te dar, Ele vai te dar no momento certo. Que você não deixe de crer, que você não deixe de acreditar, que você possa pegar tudo isso que eu te contei, todas essas experiências que eu te contei e colocar em prática para que você não sofra tanto, para que você aproveite mais, aproveite o tempo que você tem e que ainda o seu filho ou a sua filha não chegou. Aproveite esse tempo para curtir o seu esposo, para namorar bastante ele, que vocês possam buscar a Deus juntos. E ó, o mais importante de tudo que eu podia falar nesse vídeo, o que eu comecei falando. Sem Deus nada é possível, mas com Deus tudo é possível. Se você tiver Deus no seu coração, se você buscar Ele, se você honrar Ele, se você servir a Ele, se você estiver aí na presença dEle, eu tenho certeza que enquanto você faz isso, enquanto você o adora, enquanto você o busca, no momento certo, Ele vai te entregar a vitória. E assim como Ele me deu esse presente, assim como Ele me deu esse milagre, Ele também vai te dar esse milagre. Eu acredito nisso. Que você possa acreditar, que você possa tomar posse, que você possa, a hora que acabar esse vídeo aqui, você possa ter um dia muito alegre e muito abençoado, sabendo que tudo está no controle de Deus e que Ele vai fazer do jeito dele, no momento dele, e vai ser muito especial. E se Ele não fizer, Ele vai encher o teu coração de alegria, o coração do teu esposo, e vocês vão viver muito felizes. Bom, de qualquer forma, o final sempre vai ser feliz. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever no nosso canal, por favor, nos ajuda, porque quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais pessoas derem like, quanto mais pessoas comentarem, esse vídeo vai rodar para alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Então nos ajuda, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui, lembra? Hashtag quero ser mãe. E nos ajuda a compartilhar o amor de Deus. De graça recebestes, de graça dai.